Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos a parte de Joias Espirituais, Faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Eu espero que possa facilitar a preparação da sua reunião. Então, vamos para o nosso vídeo. Então vamos lá, vamos iniciar Joias Espirituais. Vamos fazer a primeira pergunta da apostila e obter a resposta. Então na apostila, o texto é o livro de 2 dos Reis, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Mas Jeová não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, visto que lhe tinha prometido dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Então a pergunta está baseada no Perspicaz, volume 2, página 188, parágrafo 7. Em que sentido Jeová deu uma lâmpada a Davi e aos seus filhos? Então, resumidamente, Jeová, ele colocou Davi como rei, lhe deu sabedoria para que ele pudesse julgar com justiça. E em seguida o seu filho Salomão também. E com certeza dessa linhagem viria Jesus Cristo. Então sempre estaria acesa uma lâmpada nesse reinado. Se você tiver um outro comentário, tá, referente a essa pergunta, mais resumido ou talvez mais detalhado, deixe lá nos comentários, tá? E os irmãos irão também se beneficiar. Então vamos agora para a segunda pergunta, na qual a gente consegue tirar várias lições práticas para nós. Então, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, a primeira joia espiritual se encontra no versículo 2, que diz assim do capítulo 7. Então, o oficial em quem o rei confiava disse ao homem do verdadeiro Deus: Mesmo que Jeová abrisse comportas nos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: Você verá isso acontecer com seus próprios olhos, mas não comerá. O braço direito do rei zombou do poder de Jeová e não viu o milagre acontecer, pois morreu. Lição para nós. Hoje nós temos visto em nossa vida muitos milagres acontecer e louvamos a Deus por isso. Mas quando começamos a deixar as dúvidas tomar conta da nossa vida, podemos começar a achar que Jeová não fará isso ou aquilo acontecer. E quando isso acontece, podemos também morrer espiritualmente e deixar de ver as bênçãos futuras de Jeová. Então, nunca zombe do poder de Jeová, pois Jeová é o mesmo, ele não mudou. Podemos encontrar ainda outra lição valiosa para nós no versículo 3 e no versículo 4, ainda do capítulo 7, que diz assim: Havia 4 leprosos à entrada do portão da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que vamos ficar sentados aqui até morrer? Ao entrarmos na cidade, morreremos lá, pois há fome na cidade. Mas se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos ao acampamento dos sírios. Se eles pouparem nossa vida, viveremos. Mas, se nos entregarem à morte, morreremos. Então, esses 4 homens leprosos, sem ter uma saída, eles tomaram uma decisão que poderia resultar em vida ou em morte. Lição para nós. Todos os dias de nossas vidas, temos exatamente essas 2 escolhas. Então, quando estiver sem saída, confie completamente suas decisões na palavra de Deus. Ore a Jeová, busque ajuda, orientação e tenha certeza que a vitória será certa, assim como aconteceu no caso dos 4 leprosos. Eles tomaram uma decisão, agiram
e foram beneficiados por isso. Ainda no versículo 9 do capítulo 7, encontramos ainda mais uma joia. Diz assim: Por fim, disseram uns aos outros: O que estamos fazendo não é certo. Hoje é um dia de boas notícias. Se ficarmos calados e esperarmos até o amanhecer, mereceremos ser punidos. Vamos agora mesmo informar a casa do rei. Então esses 4 leprosos, após comer e pegar os despojos, eles decidiram que o certo a se fazer era avisar o rei o que tinha acontecido. Lição para nós? Esses homens mostraram que eles, além de terem uma consciência correta, eles tiveram medo de morrer. Então, quando tudo estiver bem em sua vida, faça o que é certo. Quando tudo estiver mal também em sua vida, faça o que é certo. Pois a nossa consciência treinada pelo que é certo e errado vai nos direcionar para o que é certo. Mas nós precisamos ter a determinação de executar e agir, para que assim possamos agradar a Jeová. Vamos encontrar ainda mais uma joia? Veja agora o versículo 17, ainda do capítulo 7. Diz assim: O rei tinha encarregado do portão o oficial em quem lhe confiava, mas o povo pisoteou no portão e ele morreu. Assim como o homem do verdadeiro Deus disse ao rei quando tinha ido ao encontro dele. A profecia que Eliseu fez se cumpriu também no braço direito do rei. E como dito por Eliseu, ele morreu sem ver o cumprimento da promessa. Lição: a dúvida é a pior coisa que pode acontecer com um servo de Deus, pois pode abalar a fé nas promessas de Jeová, pode nos fazer sucumbir em dado momento por não estar baseado fortemente na palavra de Deus. Então, se você tem pouco tempo ou muito tempo servindo a Jeová, continue firme, jamais duvide, pois Jeová é o recompensador dos que seriamente o buscam. Então não tem aquela tendência de pensar assim: mas eu já vivo tanto tempo como servo de Jeová, já sirvo a Jeová por 30, 60, 80 anos e até hoje não aconteceu nada. Eu já disse aqui uma vez, eu estou passando os 30 segundos, mas se faz necessário, tá? Não me julgue por isso. Eu já falei em alguns vídeos que o tempo que servimos a Jeová não determina o tamanho da nossa fé. A nossa fé tem que estar embutida em nosso ser, em nosso desejo de agradar a Jeová. Não importa se viveremos ou morremos antes do fim chegar. Uma coisa que nós temos certeza é que, mesmo se viemos a morrer, Jeová irá nos ressuscitar, assim como fez com vários servos do passado. A palavra de Deus serve exatamente para isso, para te dar certeza daquilo que Jeová fará no futuro. Então, se você tem esse tipo de dúvida, arranque do seu coração. Todos nós sabemos que vai chegar uma hora, enquanto o reino de Deus não chegar, que nós vamos falecer. Mas isso não é motivo de desânimo, isso é motivo de alegria, pois aquele que persevera até o fim é que será salvo. Então, meus irmãos, tenha essa certeza no coração. Não se abale pela quantidade de tempo que você serve a Jeová, nada acontece. Lembre que está acontecendo algo significativo na sua vida. Você está sendo moldado, aperfeiçoado, qualificado para ser hoje o servo leal de Deus e no futuro mais ainda. Então, fique firme na fé, não se abale. O tempo de Jeová está garantido. A pergunta que surge: esperará para ver isso? Que todos nós possamos ter essa certeza em nosso coração. Vamos para o capítulo 8 agora e vamos considerar o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: E Eliseu ficou olhando fixamente para ele, até que Azael ficou constrangido. Então o homem do verdadeiro Deus começou a chorar. Azael perguntou:
Por que está chorando, meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que você fará ao povo de Israel. Você incendiará suas fortificações, matará a espada os melhores homens, despedaçará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Eu tirei essa lição aqui com base no que eu penso e tirei de proveito, tá? Mas essa lição, esses 2 versículos aqui, tem muitas lições. Então, tire a sua e agora eu vou falar a lição que eu tirei. Então, Eliseu, percebam, Eliseu chorou não pela pessoa física de Azael, mas pelo mal que ele, Azael, iria fazer com o povo de Israel, o povo de Jeová. Lição para nós. Isso me remeteu aos desassociados. Mas, em que sentido? Quando uma pessoa ela é desassociada às testemunhas de Jeová, dentro da orientação da Bíblia, são aconselhados a não falar com a pessoa. No entanto, quando elas retornam ao convívio dos irmãos, muitos ainda ficam chateados com a pessoa. Então, nesses casos, devemos ter a visão correta. Devemos odiar o pecado cometido e não o pecador. Usando assim a mesma lição de Eliseu. Eliseu estava chorando não com raiva de Azael, mas com raiva do que ele iria fazer. Então, eu volto com uma frase que já causou polêmica num vídeo que eu tive que explicar a frase, que é: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós, irmãos, Deus queira que não. Vamos orar muito para que isso não aconteça. Podemos falhar, pecar, ser desassociado e ser readmitido. Será que iremos gostar? Irmãos virando a cara para nós, talvez tocando em assuntos passados, que já foi perdoado por Jeová. Então, é essa mentalidade que nós, servos de Jeová, devemos ter. Nós devemos odiar o pecado, assim como Jeová odeia. É claro que talvez um ressentimento pela pessoa física irá ter, mas se nós somos servos de Deus, estamos seguindo o passo de Cristo, devemos amar nossos irmãos. Odeie o pecado, não o pecador. Se fizermos assim, vamos estar fazendo exatamente o que Eliseu fez nesses 2 versículos. Vamos considerar então esse vídeo, iremos fazer a parte Faça seu melhor no ministério. Revisita designação 1. Na apostila diz assim: use o assunto da revista que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. E a lição 6, explique por que você leu o texto. Então, eu fiz uma demonstração simples e fácil. Então, ela inicia assim. Maria começa: bom dia, vizinha. Como você está? Fiquei sabendo que sua tia faleceu. Meus sentimentos. Então, Marta, a moradora, diz assim: muito obrigado. É verdade, ela já tinha 81 anos. Era uma pessoa tão boa. Vai fazer falta. Maria diz: as pessoas que amamos realmente fazem falta em nossa vida. Eu também já perdi pessoas que amo. Mas algo que me consola é a esperança que Deus nos dá. Eu posso ler um texto para você? Então Marta diz: claro, nessas horas é bom ouvir a palavra de Deus. Então Maria diz assim: veja só o que diz aqui no livro de Apocalipse 21, 3 e 4. Então, faz a leitura do texto. Depois diz assim, você vai repetir algumas frases do texto. Viu, Maria? Não teremos mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Jeová, ele tem o desejo e o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. E ele fará isso com certeza. Você já pensou nessa possibilidade?
Então Marta diz: pensar até já pensei, mas será que é verdade? Então Maria diz: com certeza. Eu tenho um livro que se chama Seja Feliz para Sempre, que nos ajuda a entender melhor essas promessas. E esse livro você também pode encontrar no site jw.org. Já ouviu falar desse site? Então Marta diz: não, ainda não. Então Maria diz assim: então eu vou deixar com você um cartão de visita que traz o nosso site. Aí depois você pode pesquisar, tá bom? Então Marta diz: tá ótimo, muito obrigada. Maria diz ainda assim: eu gostaria de mostrar como você pode entender a Bíblia. Marta diz: tá bom, amanhã eu vou estar em casa. Se você quiser dar uma passadinha aqui, fique à vontade. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. Perceberam como foi simples e fácil? Vamos então agora fazer a análise do ponto, que é a análise ao ponto número 6 da nossa brochura. Explique por que você leu o texto. Então, inicialmente, diz assim, o que você deve fazer. Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. O interessante é como você pode fazer isso. No primeiro ponto diz assim, destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto e também por fazer perguntas que ajudem as pessoas a perceber quais são essas palavras. Perceberam que na demonstração, após a leitura do texto, Maria ela repetiu algumas palavras do texto e depois ela fez uma pergunta. Então, nesses dois modos que ela fez, ela conseguiu, quase que não sai agora, hein? Ela conseguiu aplicar bem o seu ponto. Na primeira ideia, da lâmpadazinha, diz assim, se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. Então, toda vez que você for repetir as palavras do texto, fale exatamente como elas são e não crie ideias novas. Depois de ler o texto, deixe sua Bíblia aberta. Assim a pessoa vai entender que o que você está explicando ainda está relacionado ao texto. É claro que aqui não tem como vocês verem, que a Bíblia ficou aberta, mas na sua demonstração e apresentação, ao explicar o texto ou a repetir as palavras-chave do texto, deixe a Bíblia aberta para que o orador possa ver que o que você está falando é da palavra de Deus ainda. Então, tenho certeza que Maria, na sua demonstração, ela se saiu muito bem. Vamos passar agora para a designação 2. Eu fiz a designação 2, meus irmãos, inicialmente do mesmo jeito da designação 1, porque no início elas são iguais. Então, a partir do meio até o final é que eu estou adaptando com a designação 2. Pois a designação 2 diz assim na apostila, convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo, o que acontece no Salão do Reino, sem mostrar durante a parte. Depois comente algo sobre o vídeo. Então, inicialmente, a demonstração é a mesma, ok? Então, eu vou repeti-la. Bom dia, vizinha. Como você está? Fiquei sabendo que sua tia faleceu. Meus sentimentos. Então, Marta, ela diz assim, muito obrigado. É verdade, ela já tinha 81 anos. Era uma pessoa tão boa, vai fazer falta. Então, Maria diz, as pessoas que amamos realmente fazem falta em nossa vida. Eu também já perdi pessoas que amo, mas algo que me consola é a esperança que Deus nos dá. Posso ler um texto para você? Então Marta diz, claro, nessas horas é bom ouvir a palavra de Deus. Então Maria, ela diz, veja só o que diz aqui em Apocalipse 21, 3 e 4. Então após a leitura, você diz assim, Jeová, Marta, ele tem o desejo e o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. E ele fará isso com certeza. Você já pensou nessa possibilidade? Então Marta diz, pensar eu já até pensei, mas será que é verdade? Então Maria diz, sim, Deus nos garante que essa promessa se cumprirá. Você já teve a oportunidade de assistir uma de nossas reuniões? Então Marta diz,
Já fui sim, mas tem tanto tempo, nem me lembro como é. Maria diz: se você desejar, podemos ir juntas no sábado. E vai ter uma palestra bíblica que vai falar exatamente sobre a esperança da ressurreição. Veja como funciona as nossas reuniões, só para você se lembrar. Veja só esse vídeo. O que acontece em um salão do reino? Então, né? Mostrou lá rapidamente. Aí depois você diz assim, viu? Todo final de semana, como havia dito, temos uma palestra bíblica baseada na palavra de Deus. E também não fazemos coletas. Você pode ir tranquila. Vê se vai dar para você nesse final de semana e me avisa. Aí vamos juntas. Então aqui a gente finaliza a designação número 2. Vamos fazer agora a análise do ponto número 11 da nossa brochura, que diz assim: fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado, para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público devido à sua apresentação. Então, durante a demonstração, tem algumas frases aqui que você pode falar de uma maneira animada. Por exemplo, após a leitura do texto de Apocalipse 21, quando fala assim, Jeová, Marta, tem o desejo, o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. Então, fale com mais entusiasmo, fala de uma maneira animada. E tem outra frase também, sim, Deus nos garante que essa promessa se cumprirá. Então, fale com determinação, fale com empolgação. Tente realmente atrair a pessoa para o que você está falando. Então, use gestos, expressões faciais, fala de uma maneira natural, seja espontânea. E isso só vai acontecer se você se preparar com antecedência. Então, faça isso e tenha certeza que você também sairá muito bem na sua designação. Nós pecamos, sofremos e morremos porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas nem tudo está perdido. Jeová enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar do pecado e da morte. A Bíblia ensina que, com a morte dele, Jesus pagou um resgate. Resgate é o preço que se paga para libertar alguém. O preço que Jesus pagou foi a sua vida humana perfeita. Jesus abriu mão do direito de viver para sempre na terra. Assim, ele abriu o caminho para que nós recuperássemos tudo que Adão e Eva tinham perdido. A morte de Jesus também mostrou o quanto ele e Jeová nos amam. Esta lição vai ajudar você a aumentar a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus. Então o ponto 1 diz assim: nós somos pecadores, por isso fazemos muitas coisas que magoam a Jeová. Mas, por causa do que Jesus fez por nós, podemos ter o perdão de pecados. Para isso, precisamos nos arrepender de verdade, pedir perdão a Jeová em nome de Jesus e fazer o máximo para não repetir os mesmos erros. Se fizermos isso, poderemos ter uma forte amizade com Jeová. A Bíblia diz: Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Então a pergunta do 1: como a morte de Jesus pode nos ajudar hoje? Então 1 Pedro 3,18 ali diz: Cristo morreu de uma vez para sempre pelos nossos pecados, a fim de nos conduzir a Deus. Então, além de nos achegar a Jeová, temos também o perdão de nossos pecados. Ponto 2. Jeová enviou Jesus para dar sua vida humana perfeita, para que todo aquele que exercer fé em Jesus não seja destruído, mas tenha vida eterna. Por causa do sacrifício de Jesus, Jeová vai acabar com todas as coisas ruins que acontecem por culpa da desobediência de Adão. Isso significa que, se tivermos fé no sacrifício de Jesus,
teremos a oportunidade de viver para sempre no paraíso na Terra. Pergunta: como a morte de Jesus vai nos ajudar no futuro? Então a resposta: nós teremos a oportunidade de viver para sempre no paraíso na Terra. No entanto, precisamos exercer fé em Jesus Cristo. Aprenda mais. Entenda melhor por que Jesus morreu por nós e como isso pode ajudar você. Ponto 3. O sacrifício de Jesus nos livra do pecado e da morte. Então vamos assistir o vídeo com o tema Por que Jesus morreu? Parte 1. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: que oportunidade Adão perdeu quando desobedeceu a Deus? Então, como vimos no vídeo, Adão ele perdeu a oportunidade de viver para sempre num paraíso na terra. Ele desobedeceu a Jeová e por isso todos os humanos são imperfeitos e pecadores. Vamos fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então a pergunta: como o pecado de Adão afetou a nossa vida? Então, de acordo com o texto, por causa do seu pecado, ele fez com que todos os humanos também fossem pecadores. E a morte, em consequência disso, afetou toda a humanidade. Vamos fazer agora a leitura de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então a pergunta: por que Jeová enviou seu Filho à Terra? Então a resposta: ele fez isso primeiro, para que nós, seres humanos, pudéssemos nos achegar a Deus, ter a oportunidade de ter vida eterna, mas para isso nós precisamos exercer fé em Jesus Cristo e em Jeová. E na gravura a gente consegue perceber um dos motivos também, né? Adão ele era um homem perfeito, mas por causa da sua desobediência, todos os humanos ficaram pecadores e morrem. Mas Jesus era um homem perfeito e por causa da sua obediência, todos os humanos podem ter uma vida perfeita e viver para sempre. Então, assim como o pecado entrou na terra por causa de um homem, havia necessidade de um homem também desfazer todo esse mal. Ponto 4. A morte de Jesus pode ajudar todas as pessoas. Então vamos assistir o vídeo Por que Jesus morreu, parte 2, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. Então a pergunta após o vídeo: como a morte de um só homem pode ajudar todas as pessoas? Bem, então como vimos, por Jesus ter sido obediente a seu Pai, diferente de Adão, ele deu oportunidade para que todos possam se libertar dos pecados deixados por Adão e ter vida eterna. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate correspondente por todos. Sobre isso se dará testemunho no tempo devido. Então a pergunta: Adão era um homem perfeito, mas por causa do pecado dele, todos os humanos pecam e morrem. Jesus também era um homem perfeito. Em que sentido ele foi um resgate correspondente por todos nós? Então a resposta, de uma maneira simples, para ser comentado,
é que assim como Adão ele era perfeito, somente uma outra pessoa perfeita é que poderia cobrir ou pagar essa dívida. Então Jesus, como um homem perfeito aqui na terra, ele conseguiu ser leal a Jeová e mostrou, por meio de suas ações e das suas atitudes, que ele poderia pagar um preço correspondente e nos resgatar do pecado e da morte. Ponto 5. O resgate é um presente de Jeová para você. Para os amigos de Jeová, o resgate é um presente muito especial. Por exemplo, leia Gálatas 2:20 e depois converse sobre o ponto a seguir. Então o texto de Gálatas 2:20 diz assim: Estou agora pregado na estaca com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em união comigo. De fato, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a primeira pergunta: como o apóstolo Paulo mostrou que via o resgate como um presente de Deus para ele? Ele menciona aqui no texto que ele vivia agora não mais para ele, mas para Cristo, mostrando assim que a partir daquele momento toda a sua vida era sujeita a Jesus Cristo. Ele viveria pela fé, não mais pela vista. Então, quando Adão pecou, ele e todos os humanos depois dele foram condenados à morte. Mas Jeová deu vida do Filho dele para que você tenha a chance de viver para sempre. Vamos fazer a leitura do texto de João 19, do 1 ao 7 e depois 16 ao 18, que diz assim: Então Pilatos levou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com manto púrpura. Eles se aproximaram dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! Também lhe davam bofetadas. Pilatos saiu novamente e disse ao povo: Escutem, vou trazê-lo para fora vocês, para que saibam que não vejo motivo para acusá-lo. Então Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos lhes disse: Eis o homem. No entanto, quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Para a estaca com ele! Para a estaca com ele! Pilatos lhes disse: Levem-no vocês mesmos e executem-no, pois eu não vejo nenhum motivo para acusá-lo. Os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. E do 16 ao 18 diz assim: Em vista disso, Pilatos o entregou a eles, para ser morto na estaca. Então eles se encarregaram de Jesus. Carregando ele mesmo a estaca, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali eles o pregaram na estaca, ao lado de 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Então a pergunta: como você se sente com o que Jeová e Jesus fizeram por você? Bem, nós devemos nos sentir muito privilegiados, porque Jesus ele veio, ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna, ter novamente um relacionamento com Jeová, pois isso havia sido quebrado. Então nós devemos ser simplesmente gratos, fazer com que a nossa vida gire em torno de fazer a vontade de Jeová, para que assim realmente possamos mostrar que esse resgate de Jesus Cristo faz sentido em nossa vida. Então agora a revisão. Por que Jesus teve que morrer? Então a resposta, como vimos, ele teve que morrer para poder pagar um preço correspondente de Adão. Então assim como Adão era perfeito e pecou, Jesus, como um humano perfeito, deu a sua vida em nosso favor. A segunda pergunta:
Como a vida perfeita de Jesus pôde ser um resgate correspondente por toda a humanidade. Então a palavra correspondente, ela é similar, igual. Então ela tinha o mesmo peso, a mesma medida, ela é correspondente. Então assim como Adão era perfeito, Jesus era perfeito. Então somente uma pessoa perfeita poderia pagar o preço equivalente, correspondente, assim como Jesus fez. E a última pergunta: como a morte de Jesus pode ajudar você? Então isso nos dá a oportunidade de fazer a vontade de Jeová, mostrar para Deus o quanto nós somos gratos por sacrifício de Jesus e por meio de nossas obras nós mostramos que realmente o sacrifício de Jesus faz efeito em nossa vida. Temos o perdão de nossos pecados e conseguimos ter um relacionamento achegado com nosso Pai, Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse estudo. Espero que tenha contribuído melhor para a sua preparação da sua reunião, tá bom? Qualquer comentário adicional, se você quiser fazer, deixe lá nos comentários finais. Com certeza vai ser benéfico para todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.